Muito bem. Nós, nessa segunda conferência, vamos ouvir um pouquinho sobre o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo e a restauração das famílias. Então, sobre a realeza de Jesus e a restauração das famílias. O vínculo que existe muito profundo entre esses dois pontos. Jesus Cristo Rei e as famílias. Nós sabemos que no ano de 325, o Concílio de Nicéia mandou adicionar ao credo católico uma frase. Não sei se vocês sabem, foi o Concílio de Nicéia que estabeleceu vários pontos daquilo que hoje nós rezamos como sendo creio. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Quem estabeleceu esses artigos do credo, em muito, foi o Concílio de Nicéia. E um deles que ele mandou adicionar foi, que em latim nós dizemos, cuius regni non erat finis. E o seu reino não terá fim. Creio em Jesus Cristo, que subiu aos céus, que virá julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. O reinado de Jesus Cristo é um dogma da nossa fé. Jesus Cristo é rei. E esse reinado não é, entretanto, uma realidade puramente escatológica. Ou seja, o seu reino não começará somente no fim dos tempos, quando ele retornar em glória para julgar então os vivos e os mortos. Jesus Cristo tem direito de ser reconhecido como rei já neste século, nessa presente hora da humanidade. A realeza de nosso Senhor não é somente para os fins dos tempos. O reino de nosso Senhor não começará e não terminará nunca mais, só quando nosso Senhor Jesus Cristo voltar. O reino de nosso Senhor Jesus Cristo tem direito de ser instaurado agora, já. A doutrina do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo foi amplamente explanada e decretada pela Igreja, de maneira particular pelo Papa Pio IX, em 11 de novembro de 1925, ao promulgar a encíclica Quas Primas, que trata da realeza social de nosso Senhor Jesus Cristo. A realeza, isso é importante nós entendermos, a realeza de nosso Senhor não é apenas uma realeza metafórica. Não é somente como quando nós dizemos que Jesus é rei dos nossos corações, por exemplo. Ele é rei dos nossos corações. Ou quando nós dizemos ele é rei das nossas inteligências, da nossa vontade. De maneira metafórica. Não. A realeza de nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeira, real, é uma verdadeira realeza, em pleno sentido. Não é somente uma realeza espiritual, onde ele reinaria única e exclusivamente nas almas de cada fiel, por meio da graça. Nosso Senhor Jesus Cristo, por ser um Deus encarnado, por ser um Deus feito homem, tem o direito de ser reconhecido por todos os homens como soberano absoluto do gênero humano, já que ele é homem-deus. Imagina se os homens tivessem que escolher um rei que os governasse, que decretasse sobre eles. E nós sabemos que Deus se fez homem. Não é possível não escolher esse Deus feito homem como rei. Jesus Cristo, pela sua encarnação, na sua humanidade, tem direito de ser declarado, decretado, rei da humanidade. Nele reside o supremo e absoluto domínio sobre todas as criaturas.
As suas leis têm o direito de serem obedecidas pela universalidade dos povos, e ninguém tem o direito de se abster dessas leis. Dizia o Papa Leão XIII, o seu império não abrange tão somente as nações católicas ou cristãs batizadas, que juridicamente pertencem à Igreja, ainda quando delas separados pelo erro ou pelo cisma. O seu reino, o seu império estende-se igualmente e sem exceções a todos os homens, mesmo os alheios à fé cristã, de modo que o império de Jesus Cristo abarca em todo o rigor da verdade o gênero humano inteiro. Jesus não é rei só dos católicos, ele não é rei só dos cristãos em geral, ele tem o direito de ser rei de toda a humanidade e a sua lei tem o direito de ser obedecida por todos os homens. É, portanto, preciso que Cristo reine nas sociedades. É um direito de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas este reinado na sociedade só poderá se concretizar quando nós entendermos o que é que compõe a sociedade. Quando nós entendermos que a sociedade é composta por famílias e que, tal e qual são as famílias, tal e qual é o Estado, a sociedade. Abordar o tema da realeza social de Jesus Cristo tem tudo a ver com uma conferência para casais que já formaram ou formarão em breve uma família. Porque, em última análise, é papel fundamental das famílias cristãs implementar o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós queremos que o direito de reinar de nosso Senhor seja respeitado na sociedade, é preciso que aquilo que forma a sociedade respeite, em primeiro lugar, esse reinado. E não há, na verdade, outro meio tão eficaz para a construção do reino de Cristo nesse mundo que o meio das famílias. As famílias e a sociedade estão intimamente ligadas. Se a sociedade depende das famílias, o reinado de nosso Senhor na sociedade também dependerá então das famílias. Para essa conferência é importante então que nós sigamos as seguintes partes. Primeiro, abordar considerações sobre de que maneira a família constitui a base, a célula, a essência do Estado. Se Cristo deve reinar na sociedade, e se isso depende das famílias, nós devemos analisar de que maneira as famílias constituem a essência do Estado. Em segundo lugar, devemos ver que a solução para a restauração da sociedade, onde Cristo reina e a sua lei é respeitada, é a restauração familiar. E por fim, veremos a maneira pela qual Jesus Cristo pode reinar nas famílias e somente assim então reinar na sociedade. Então, algumas breves considerações sobre a constituição da sociedade. É uma parte um pouco mais teórica, a parte prática vem mais para o final, mas muito importante também que nós saibamos e conheçamos o que é que garante o núcleo, a essência da sociedade. E aí, podemos começar pelo começo, bem do começo. Lá no começo, Deus criou Adão. Deus criou Adão e depois deu-lhe uma companheira, uma mulher, uma esposa, Eva. Abençoou então o homem e a mulher e disse-lhes: crescei e multiplicai-vos, enchei a terra e dominai sobre ela. Nesse instante, Deus institui a família. Faz dela uma sociedade
composta por pai, mãe e filhos. Mas seguiu um plano totalmente diverso daquele que propaga hoje o igualitarismo social. Quis o homem como chefe da família, quis os filhos submissos aos pais. Nós encontramos, pois, na própria origem do gênero humano, as três grandes leis da sociedade: autoridade, hierarquia e união. A autoridade que os pais possuem sobre os filhos, enquanto eles são autores da vida dos filhos. A hierarquia que confere aos pais uma posição de superiores em relação aos seus filhos. E a união que devem conservar entre si aqueles que o mesmo sangue vivifica. O Estado nasce dessa sociedade familiar, da autoridade, da hierarquia e da união. Como diz Cícero, a família é o princípio da cidade, do Estado, e de alguma forma a semente dessa sociedade, dessa coisa pública, república. A família divide-se, embora permaneça unida, quando os irmãos, os filhos destes e os netos já não conseguem abrigar-se todos na casa paterna. Saem então para fundar novas casas. Formam alianças entre vizinhos, de onde surgem as afinidades, e a família vai se propagando. Pouco a pouco, as casas multiplicam-se, tudo cresce, tudo se desenvolve e nasce a sociedade, a república. Assim foi, meus amigos, a origem do povo de Deus. Como é que nasceu o povo de Deus? Abraão funda uma família nova. Desta família de Abraão surgem 12 tribos. E estas vêm formar um povo. O mesmo aconteceu com as sociedades pagãs. Assim como na Grécia Antiga, na Itália dos romanos, o Estado nasceu da sociedade, do lar doméstico, da sociedade familiar. A fratria dos gregos, ou seja, a sociedade de irmãos, como a gens dos romanos, sociedade das famílias formadas a partir de um único gene, de um único tronco, não era nada mais, nada menos do que simplesmente famílias mais extensas, reunidas sob a autoridade de um mesmo chefe. E eles deram um nome para esse chefe. Em Roma, esse chefe tinha o nome de pater, que nós traduzimos por pai. Em Atenas, de eupátrida, por bom pai. Na origem das civilizações assíria, egípcia e outras, encontramos também uma ou algumas famílias que vão se desenvolvendo por si próprias, até que outras se juntem a elas, formando uma tribo. Por sua vez, as tribos se juntam e formam nações. A unidade disso tudo era mantida pela autoridade do chefe hereditário, normalmente o primogênito. Nos primeiros tempos da civilização helênica, algumas famílias importantes dividiam entre si o governo de um país. Os chefes dessas organizações, enquanto representantes desses governos, passaram a ser chamados de reis. E assim nasceram as casas de tal rei e de tal rei, de tal grupo. E alguém se identificava por pertencer a uma destas casas. Até hoje, as famílias nobres são reconhecidas pelas suas casas,
Casa de Bragança, que governou o Brasil, Portugal, a Casa de Habsburgo, que governava uma parte do Império, do que depois foi o Império Austro-Húngaro, e por aí vai. As casas eram os grupos de famílias ao qual se pertencia, e que tinha um chefe chamado rei. A pátria, o termo pátria, foi na sua origem o território da família. E pátria significa a terra do pai. A palavra estendeu-se ao domínio senhorial e a todo o reino, no qual o rei era o pai do povo. O conjunto dos territórios sobre os quais se exercia a autoridade do rei chamava-se por isso pátria. E assim, nós podemos concluir já, por toda a parte, a civilização começou pela família. O que hoje nós chamamos de Estado, pátria, nação, nada mais é do que o conjunto de famílias. Em cidades menores de interior a gente percebe isso muito bem. Todo mundo é um pouco parente de todo mundo. Todo mundo se conhece, é filho de um primo, de um cunhado, é parente de um e de outro. Nas cidades maiores já é um pouco mais a mistura das famílias. A pátria é então composta por famílias. Essa é a primeira noção importante a ser gravada. A base de uma sociedade é a família. É o conjunto de uma pequena família que dá origem a outras famílias, que dão origem a um grupo de famílias, que normalmente quando pequenos chamamos de tribos, depois vão crescendo em graus de relação social, até que se tornem nações. E a pátria, portanto, já que ela é composta por famílias, ela é o reflexo dessas famílias. A pátria é o reflexo das famílias. A família não é somente o elemento fundamental de qualquer Estado, ela é o seu constitutivo. Sem ela não existe Estado. Sem família não existe sociedade civil, não existe Estado. É muito importante que nós compreendamos que a sociedade não se compõe de indivíduos, mas ela se compõe de famílias. Hoje, só se contam os indivíduos, só os indivíduos contam. E o Estado só reconhece cidadãos isolados, mas isso é contrário à ordem da natureza. A ordem natural do Estado é ser composto por famílias. E todos devem pertencer a uma família. Diz um padre francês, o padre Fleury, que os gregos e os romanos aprendiam a política governando as suas famílias. De uma certa maneira, a família é imagem do Estado em ponto pequeno. Tem um chefe, tem uma união, tem uma autoridade, tem uma hierarquia, tem uma ordem, visa o bem comum. A política consiste sempre em conduzir aos homens que vivem em sociedade. A família, ela é o reto governo de vários indivíduos sob o comando de um só chefe, normalmente por laços de sangue. E a república é o reto governo de várias famílias e daquilo que lhes é comum, por um poder soberano. É impossível que a república prospere se as famílias, que são seus pilares, forem mal conduzidas. E aqui a gente vai adentrar agora mais ainda nessa relação íntima entre o sucesso da família e o sucesso do Estado. Ou a decadência da família e, por conseguinte, a decadência do Estado.
O mesmo Papa, o Papa Leão XIII, em outra encíclica chamada Sapientiae Christianae, a sabedoria cristã, diz que a família, diz o Papa, é o berço da sociedade civil. E é no reduto do lar que se prepara, em grande parte, os destinos do Estado. Eu repito, a frase é importante. A família é o berço da sociedade civil. E é no reduto do lar que se prepara, em grande parte, o destino dos estados. E o mesmo Papa Leão XIII, em outra encíclica, escreveu várias, Quod Murtum, a encíclica, diz: a sociedade doméstica contém e fortifica os princípios e, por assim dizer, os melhores elementos da vida social. Portanto, é disso que depende, em grande parte, a tranquilidade e a prosperidade das nações. A sociedade doméstica contém e fortifica os princípios, os melhores elementos da vida social. E é disso que depende, em grande parte, a tranquilidade e a prosperidade das nações. A família não é somente o elemento fundamental de qualquer Estado, faz parte do Estado. Ela é o elemento que constitui o Estado. A sociedade não se compõe de indivíduos, ela se compõe de famílias. Assim sendo, mais uma vez, o Estado será, na maior parte dos casos, um reflexo da atual configuração das famílias de uma determinada sociedade. Como forem as famílias, será o Estado. Já podemos adiantar aqui? Se nós queremos que nosso Senhor Jesus Cristo reine num Estado, numa nação, com tudo que já ouvimos até agora, é necessário então que Jesus Cristo reine primeiramente nas famílias. Em cada família. Se nosso Senhor não reinar nas famílias, não reinará nos indivíduos, que têm por missão o cuidado das coisas públicas e a administração da sociedade. Nós precisamos constatar, então, que a presente depravação que constatamos na nossa sociedade, bom, espero que todos estão de acordo com isso, nossa sociedade encontra-se depravada, deve-se ao fato de que os núcleos familiares estão corrompidos e depravados. Dentre outros motivos, a grande ruína da sociedade vem das ruínas familiares. Se nosso Senhor não reina na sociedade, é porque em muito não reina primeiramente nas famílias. É verdade que o Estado poderia, tiranicamente, impor leis e costumes tirânicos, muito embora os seus membros fossem contrários ao que ele impõe. Entretanto, se na maior parte das famílias Jesus Cristo reinasse, mesmo que a contragosto das famílias o Estado quisesse impor leis iníquas, seria muito mais difícil para o Estado conseguir realizar esse plano. Se ele encontrasse resistência em famílias solidamente constituídas, onde Nosso Senhor verdadeiramente reinasse. Basta ver a lei do divórcio no Brasil. O Estado impôs a lei a uma sociedade majoritariamente católica, mas não teria encontrado tanta facilidade se as famílias católicas não desejassem o divórcio, porque não iam bem. Do mesmo e a mesma coisa com a lei do aborto.
Isso é um pouco mais gritante aos olhos naturais, porque é algo que parece, e é de fato, ainda pior do que o aborto, do que o divórcio. Mas pensar que nós estamos discutindo isso hoje e que há uma grande parte da população que se coloca a favor de coisas assim, é uma aberração, que vem do fato de que Jesus Cristo não reina nas famílias. Se o Estado encontrasse resistência na maior parte das famílias, ele acharia com muito mais dificuldade meios para implementar leis tirânicas. A conclusão do que nós vimos até aqui é clara. A sociedade está corrompida, as famílias, portanto, estão corrompidas. A família foi corrompida. A consequência lógica disso também aconteceu. O Estado foi corrompido. As famílias deixaram a realeza de Nosso Senhor, então o Estado também deixou. E aí vem o problema da nossa segunda parte. A primeira parte dessa conferência foi, então, mostrar a relação íntima do Estado com a família. O que constitui o Estado é a família. E tal e qual a família, tal e qual o Estado. Isso fica claro, né? Então, percebemos, a sociedade está corrompida em muito por causa da corrupção familiar, da sociedade familiar. Já perceberam que quando eu digo corrupção, eu quero dizer onde Nosso Senhor não reina mais. Foi destronado. Se ele foi destronado do Estado, é porque ele foi destronado das famílias. E agora, o que fazer? Vai ser a resposta para a nossa sociedade civil também. O que fazer para restaurar a sociedade civil? Vamos para frente do quartel, pedir ao exército que restaure a sociedade civil? Vamos fazer passeatas e pedir ao Estado que restaure a sociedade civil? Vamos restaurar as famílias. Se não restaurarmos as famílias, não será possível restaurar a sociedade. A pergunta é: o que fazer para recuperar os direitos de Cristo Rei e devolver os direitos de Jesus Cristo Rei à sociedade civil? O que fazer para que a sociedade reencontre o caminho íntegro e reto e abandone a corrupção e o mau caminho? A resposta é certa, é objetiva. Importa que as famílias sejam restauradas. Restauremos as famílias. Um outro pensador francês disse, Honoré Balzac, disse assim: só é sólido e duradouro aquilo que é natural. O que não é instituição natural, cai. Só é sólido e duradouro o que é natural. E o natural, na política, mas não na política no sentido partido, política no sentido da constituição da sociedade, é a família. Isso é natural. Só é sólido e duradouro o que é natural. E o natural na política é a família. Uma sociedade não pode se construir sobre aquilo que não é natural. Vai desabar. Só é sólido e duradouro o que é natural, e o natural é a família na sociedade. Para citar ainda o grande Papa Leão XIII, em 14 de julho de 1892, o Papa afirmava: ninguém ignora que a prosperidade privada e pública depende principalmente da constituição da família.
Bom, ninguém ignora. Hoje, sim. É um absurdo. A gente chegou a um estado tremendo. Mas a gente vê justamente que o ataque, assim, o único meio de implementar de fato uma tirania estatal, com toda espécie de lei que se queira implementar, é primeiro desfazendo a figura familiar. Tem uma discussão para saber, hoje assim, o ataque vem ao quê? Vem a autoridade do pai, então se desfigurou o homem hoje, né? Se fez o homem perder a sua autoridade, se faz o homem mole, o homem que não é capaz de assumir seus compromissos. Para isso, toda a importância da revolução sexual, para impor no homem justamente, tirar do homem a virilidade, que é a capacidade de permanecer estável e ser um homem entregue ao sabor das paixões, depois fazer o homem um fraco dentro de casa, que não é capaz de ordenar e organizar, desfigurar por completo a figura do homem e do pai. É verdade, foi isso. Mas também é verdade que a maternidade é completamente atacada. As mulheres aprendem desde pequenas hoje o contraceptivo, né, o anticoncepcional. A gente aprende desde pequeno, elas aprendem desde pequeno, olha, 1 filho, 2 no máximo, depois acabou. Ou né, casamento, como se o divórcio viesse sempre pela mulher, não deu certo, vai embora. E é isso aí. Assim, ou os filhos não tem nada, os pais não têm direito sobre os filhos, da educação dos filhos, a autoridade sobre os filhos, a correção sobre os filhos, né? Se quer fazer da sociedade familiar um aglomerado de indivíduos que só dependem dos filhos, por exemplo, só dependem dos pais porque alguém precisa alimentar essas crianças, né? Mas tirando isso, são indivíduos que decidem por si, que não têm uma base, que não têm raiz, que não têm nenhuma constituição. O pai completamente desfigurado, a figura paterna, a figura materna completamente desfigurada. A luta da sociedade tirânica, vamos dizer assim, é contra a família, contra a constituição social natural do ser humano, que é a família. Nunca houve, né, na humanidade, pessoas que se casam sem saber por que estão se casando. Isso é uma grande ignorância das pessoas, hoje em dia, saber por que é que nós contraímos uma sociedade, um homem e uma mulher, por que motivo, quais são os bens, quais são as cláusulas desse contrato, né? Hoje a gente inverteu, assim, matrimônio é tudo menos um contrato, tudo menos uma coisa bem clara, específica, né? As pessoas hoje aderem a ele sem saber o que estão fazendo. Quando que, mesmo fora do cristianismo, isso nunca, por ser uma instituição natural, nunca foi algo colocado em questão, não pelo menos como da maneira atual. Portanto, meus amigos, vocês que estão aqui presentes nessa conferência, são os responsáveis por formar as famílias que deverão dar uma nova face à nossa sociedade. Isso, sobretudo, eu digo, tomem consciência, quem já foi tarde demais, quem já tem aliança no dedo, né? Só vivam isso a partir de agora, se não vivam. Né? Nosso dever, trazer os direitos de Cristo Rei para a sociedade. Quem não foi, quem está se preparando, que tome consciência disso, né? Nós somos os responsáveis por dar à nossa sociedade uma verdadeira e uma nova face. Muitos católicos, pais e mães de família, nem percebem a grandeza da missão a que são chamados. Trazer, não de maneira extraordinária, para fora da família o reinado de Cristo Rei. O que Deus está pedindo de um pai de família, por exemplo, não é que ele suba num cavalo, pegue uma espada e decrete uma nova cruzada em honra de Cristo Rei, não. Que ele traga a realeza de Jesus Cristo para dentro de casa. Conduzindo a sociedade familiar. O que Deus espera de uma mãe de família é que ela traga para dentro de casa, no cuidado dos filhos da casa, o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo. E dos filhos Deus espera a mesma coisa. Que dentro da família se estabeleça o reinado de nosso Senhor. Muitos nem se dão conta, ou muitas vezes pelo cansaço, do excesso de dificuldades, fadigas,
que a vida conjugal traz, acabam esquecendo de sobrenaturalizar essa missão. O futuro, ou como diz o Papa Leão XIII, a prosperidade da sociedade atual depende da maneira com a qual vocês, famílias, formarão as vossas famílias. A sociedade depende de como vocês formarão as vossas famílias. E aí, então, a conclusão da primeira parte, que era a sociedade e a família são ligadas a um problema na sociedade porque é um problema familiar, agora a nossa questão é como então restaurar essa sociedade? Simplesmente restaurando as famílias. E a partir de agora nós insistimos no ponto, ainda com o Papa Leão XIII, mas numa outra encíclica, Rerum Novarum, que deve-se restabelecer os princípios desse edifício social que é a família, e assim restaurar toda a sociedade, voltando às doutrinas e ao espírito do cristianismo. Porque, mais uma vez, é o início da nossa conferência, é um direito de Nosso Senhor reinar nas famílias. E assim, não é um direito tirânico de Jesus, é porque o reinado de Nosso Senhor na família, na nossa alma, é a finalidade também da nossa vida. Então está tudo ligado, né? Não é possível ser feliz de outra maneira, verdadeiramente feliz de outra maneira, né? Então, a solução é uma restauração das famílias, e aí agora o Papa diz como restaurar as famílias, voltando à doutrina e ao espírito do cristianismo. Veja, nós não buscamos a volta de sistemas sociais antigos. Ou seja, haviam sistemas familiares, mais familiares sociais, vamos dizer assim, do que o que a gente tem hoje, por exemplo. O feudalismo, a própria monarquia. Não é essa a nossa luta, vamos dizer assim. A luta é a volta, a restauração da sociedade familiar. Isso muda a sociedade. Boas famílias mudam para o bem a sociedade. Buscar restaurar o princípio que fez o sucesso das sociedades de outrora. A formação de boas famílias. Isso é o que nós queremos. Não buscar sistemas sociais antigos, mas o que fez o sucesso desses sistemas sociais. O que fez o sucesso dos povos antigos, da civilização antiga? A formação de boas famílias. É isso que nós queremos. E é nesse sentido, e aqui tem que ser muito bem interpretado, que nós queremos e precisamos urgentemente, e a solução está nisso, em famílias tradicionais. Tem que entender bem o termo tradicional aqui. O tradicional não quer dizer, não sei, uma caricatura tradicional. Mas que guardem as tradições, que fizeram sucesso das sociedades antigas. No sentido de que nós precisamos de famílias que guardem tradições. É isso que dá sustento e força para uma família. Boas tradições, bons costumes. Quando eu era pequeno se falava mais disso, não sei, provavelmente não faz tanto tempo assim também, né? Outro dia eu estava atendendo alguém em direção espiritual, sempre falo disso porque me chocou, né? Foi a primeira vez que eu me dei conta que eu tô velho, né? Que eu tenho 29 anos, mas em todos os casos. Eu estava na direção espiritual e uma moça falou: "Ah, padre, o senhor já foi jovem, o senhor entende como é." Né? Quer dizer, aí eu me dei conta, poxa, mas né? Assim, em todos os casos. Quando a gente ouvia falar mais, eu acho que vocês ouviram falar mais na infância também, hoje se ouve menos, aquela expressão é uma tradição familiar. Né? Hoje em dia as famílias se formam sem tradições. Hoje o Instagram inventou um nome novo para isso, que é guardar memórias. Né? Guardar memórias, formar afetos, não sei, então, mas isso não tem nada a ver com a solidez das tradições familiares, que constituíram as grandes famílias, assim. Grandes famílias não no sentido ricas, poderosas, né? Mas famílias que deram certo, as grandes famílias, sempre unidas em torno das tradições familiares. A gente vai entrar daqui a pouquinho na questão mais prática, mas assim, a guarda dos bons costumes, a guarda de bons princípios,
assim, aqui nessa casa, nessa família, todo mundo entra nesse princípio. Ah, mas na casa do outro é assim. A minha mãe dizia, ah, mas meu amigo é assim na casa dele. Mas na casa dele é assim. Aqui não é assim. Aqui não é assim. O nosso jeito é esse, o nosso jeito é aquele. Nós temos esse princípio para nós. Nós temos esse costume da nossa família. E claro, a gente vai ver, se eles forem ordenados pelos princípios da realeza social de Jesus Cristo, a gente fez a nossa parte, só sucesso. Então, os pais, nós precisamos voltar aos princípios que fizeram dar certo os sistemas sociais antigos, e não necessariamente aos sistemas sociais antigos. Que alguém prefira a monarquia à república, ótimo, que alguém leia, estude, defenda e propague, está no seu direito, né? Mas o que fez o sucesso dessas sociedades antigas não foi necessariamente o sistema social. O que fez o sucesso da sociedade antiga foi o sistema familiar, preservado pelas boas tradições familiares. Isso fez dar certo. Cada pai e cada mãe devem reaviver em torno de si um espírito de família. Desse modo, farão aos seus filhos o que de melhor está ao alcance e, ao mesmo tempo, prepararão a renovação da sociedade. Os pais deveriam ter em grande estima as tradições familiares. Ensinar os seus filhos a observar essas tradições e garantir que estes filhos também transmitirão essas tradições. É assim que se vai construindo a força, a robustez de uma sociedade. Ensinar tradições e garantir que elas serão observadas. E aqui entra a terceira e última parte, para a alegria dos senhores, terceira e última parte dessa conferência, né? Que é então como forjar essa alma, esse espírito de família, essas tradições familiares, que vão ser o sustento, a base da renovação das famílias. E, portanto, a renovação da sociedade estatal, do Estado. Em primeiro lugar, nós não devemos pensar que isso seria apenas uma questão de esforços meramente humanos. Não é uma questão de esforço puramente humano. Nós vamos decidir que, não sei, a gente vai fazer assim, o assado toda vez. Não. Somente famílias cristãs poderão restaurar os alicerces da nossa sociedade. Aconteça o que aconteça, aprovem ou não aprovem leis que forem, somente famílias cristãs podem restaurar os alicerces da nossa sociedade. O cristianismo é fonte da pura caridade, isto é, do mais poderoso princípio gerador de dedicação, de respeito, de fidelidade, de amor, de tudo que garante a estabilidade. O cristianismo, vejam, o cristianismo é a fonte da caridade. O centro da religião católica é a caridade. É isso que importa no cristianismo, né? É isso que nos salva. E essa caridade, como o padre falava na outra conferência, essa caridade é o que irradia atos que vão fazer da sociedade familiar uma sociedade forte. Por exemplo, um dos princípios da caridade cristã, além da liberdade, eu faço porque eu quero, não, vamos dizer assim, eu escolho fazer isso, né? Talvez em justiça eu pudesse fazer outra coisa, talvez eu não fosse obrigado a fazer isso, mas um dos princípios da caridade cristã é tratar como eu gostaria de ser tratado. O que nós rezamos no Pai Nosso? Perdoai como nós perdoamos. O que Jesus disse? Na medida em que julgardes, ou seja, como julgarem serão julgados. Jesus também usou aquela outra expressão que está presente, inclusive, em outras religiões, né? Fazer ao outro
o que quer que se faça a si mesmo. Se dentro de casa a gente trouxesse esse princípio, já andava muito a relação familiar. Perdoar como nós gostaríamos de ser perdoados, julgar como nós gostaríamos de ser julgados, né? E por aí vai. Agir como nós gostaríamos que Deus agisse conosco. Esse é o princípio da caridade. É o princípio da caridade com o próximo. Eu não sou obrigado a dar esmola, mas aquela pessoa vem me pedir. Eu vejo nela eu mesmo, e eu vejo na minha ação a ação de Deus. Eu faço com ela, que sou eu, o que eu quero que Deus faça comigo. Ou a gente poderia resumir o cristianismo em 4 letras. Como? Deus fará como nós fazemos. É interessante, Deus colocou o limite, o bastião da nossa, o peso, a balança do nosso julgamento nas nossas próprias mãos. Para que ninguém seja julgado acima das suas forças, né? Se nós não fizemos porque não podíamos, são 500. Se nós não fizemos porque estava ao nosso alcance e não fizemos, é assim que Deus vai poder nos julgar. Então vejam, o cristianismo, por causa da caridade, traz aquilo que nós podemos resumir numa só palavra: a paz, que é o que as famílias devem desejar, que é o que o Estado deve desejar para os seus indivíduos, para a sua sociedade. A paz. Paz. A ordem do bem, a paz. Não falta nada, não tem briga com ninguém, estamos em paz, as coisas estão ordenadas. No fundo, só o cristianismo pode pacificar a nossa sociedade, que se encontra, se a gente olhasse para a nossa sociedade brasileira, por exemplo, uma guerra visceral. O mundo, a humanidade se encontra em guerra, não só por rumores de guerra, mas na subversão dos valores. E só o cristianismo pode trazer a perfeita ordem dos valores de novo. Só o cristianismo pode pacificar. A gente pode ver, né? Vejam como outras religiões, por exemplo, tratam as mulheres e como o cristianismo trata as mulheres. Exemplo, qualquer uma delas, o islamismo, o judaísmo, né? E como o cristianismo trouxe à mulher seu valor e a sua dignidade. A começar porque a pessoa mais importante da nossa religião é uma mulher. Com tudo, né? Com todos os princípios de uma sociedade, o cristianismo trouxe a paz. Se alguma vez a nossa religião fez guerra, foi para se defender. Se a gente conhecesse bem a história do Oriente Médio, das cruzadas, onde se acusa mais de se falar da igreja como guerreira, né? É por defesa. Se houve o tribunal da Inquisição, foi por defesa. Se a igreja pôde agir na sociedade de um braço forte, vamos dizer assim, foi por defesa de si e dos seus filhos. O cristianismo trouxe a paz. Nosso Senhor, inclusive Jesus, né, nasceu quando o mundo estava em paz, não havia guerra no mundo. Era raro um episódio da humanidade onde não houvesse guerra, e Jesus nasce na paz. Ele é o príncipe da paz. Então o cristianismo, e só o cristianismo, pode pacificar a nossa sociedade. A solução para a nossa sociedade é que então as famílias retornem àquilo que o cristianismo prega. Acompanharam até aqui o desenvolvimento? A base da sociedade é a família. Se a família vai bem, normalmente o Estado vai bem. Se a família vai mal, o Estado provavelmente irá mal. Ora, nossa sociedade está mal, vai mal. O que indica que as famílias vão mal. Qual é a solução? A restauração das famílias. Tudo bem. Como restaurar essas famílias? Naquele que é o único que pode trazer a verdadeira paz, o cristianismo. A sociedade só retornará
a essa paz se houverem famílias que têm em seus lares o respeito máximo do cristianismo, que é o respeito máximo pela caridade. Essa frase é importante. São famílias caridosas que farão reviver a nossa sociedade cristã. E mais ninguém. São famílias caridosas, onde a caridade reina, que farão reviver a nossa sociedade cristã. Se vocês quiserem deixar uma herança verdadeira para os filhos de vocês, um bom mundo para se viver, uma boa sociedade para que eles vivam, deixem uma sociedade familiar caridosa. A melhor maneira de garantir que a caridade cristã conduza uma família é que essa família viva a caridade. E para isso que ela respeite as leis de Deus e da igreja. Que seja uma família de profunda oração. Que seja uma família de tradições, costumes cristãos. E a prática, sobretudo, da caridade fraterna, um com o outro. Os irmãos têm que aprender a se amar. Os pais, marido e mulher, né? O amor não é... A gente vê muito bem, quem casou sabe disso há mais tempo, sobretudo. O amor não é um sentimento, uma paixão, né? É uma doação de todo dia que precisa ser alimentado todo santo dia. Tem dias onde vai ser mais fácil, mas haverão, e acho que a maior parte deles, pelo que a minha experiência de padre pode mostrar, a maior parte deles é de cruz, é de dificuldade, não é fácil mesmo. E aí, seria mais fácil fugir. Mas há um outro princípio que sustenta, que fortifica, que é o da caridade. Os irmãos precisam aprender a se amar também. Quando a gente era pequeno tinha a camisa, né? Quando um fazia uma coisa... Não, pior do que isso era ter que dar um abraço. Né? Brigou com o irmão, dá um abraço e pede desculpa. Se pedir desculpa já era difícil, tudo bem, mas dar um abraço, daí o negócio é muita humilhação, né? Aquilo era, né? E tem que ser assim, tem que aprender a pedir desculpa, tem que aprender a reparar o próprio erro, o próprio pecado, tem que aprender a restaurar, sim, a ofensa que foi feita, a reparar a ofensa que foi feita. Tem que, com certeza. Né? Mas todos esses princípios da caridade, que a gente vai ver um pouquinho mais na prática, todos esses são, por sua vez, frutos do reinado social de Jesus Cristo. Só é possível se Jesus reina nessa família, porque numa família onde Jesus não reina, onde a lei dele não é a lei da família, onde os costumes não são os cristãos e as tradições não são as cristãs, é muito mais fácil fugir, é muito mais fácil não existir nenhum ato de caridade, perdão, reparação, suportar-se. Quando está difícil, quando eu não aguento mais o jeito do outro, o que eu faço? Suporto, é assim. É mais fácil, é mais difícil que fugir, mas dá mais sentido. Fortifica, fortalece, constrói. Então, todas essas coisas só são possíveis, a prática da caridade só vai ser possível se Jesus reinar nessa família. E por isso, em termos de conclusão, é a segunda vez que eu falo que é a conclusão, né? Em termos de conclusão, eu gostaria de deixar alguns meios práticos, alguns exemplos. Cada família, e é muito bonito que já no namoro, aí tem uma coisa que é interessante, já adquirir no namoro, é esse tipo de costume. É esse tipo de tradição. Aos poucos, devagar, não inventar uma coisa, não é uma coisa forçada também. Vamos sentar aqui e fazer uma lista do que a gente vai fazer, né? Não, mas trazer já para dentro do namoro, isso serve então, o que eu vou dizer aqui serve tanto para os namorados, para os noivos, para os já casados, né? Para os que não fazem, quem não faz nada, que pelo menos faça uma coisa, que tente começar a fazer, né? E assim, vejam, nós não estamos falando, ainda que a santidade é pessoal e depende muito, a sociedade depende da santidade particular de cada um de nós, o que eu gostaria com essa conferência era que nós quiséssemos sempre preservar a família. Então, ainda que você não queira, pelo bem do outro, faça, sabe? Tentem juntos aqui como família
construir algo. E eu lhes garanto, isso aqui vai ser o que os filhos vão receber, vai ser a base que eles vão poder construir coisas no futuro. Ou seja, é assim que a gente vai preservando a nossa sociedade, simplesmente. E eu vou falar isso depois mais para frente, mas se todo o Brasil for mal, mas a sua família for bem, você já foi vitorioso. Sabe? A vitória já foi alcançada. Porque que a sociedade como um todo vá bem não depende só da nossa sociedade familiar, mas que a minha sociedade familiar, que a minha sociedade natural e direta vá bem, então já consegui. Vejam, o Brasil é a nossa sociedade, nós temos que amá-lo mesmo. É uma virtude cristã, o amor à pátria, se chama piedade. E um ato próprio dela é o patriotismo, uma verdadeira virtude cristã. Mas a nossa sociedade direta, a caridade tem uma ordem. Antes de amar a nação, nós devemos amar a nossa própria família. E antes de lutar pelo sucesso da nação, nós devemos lutar pelo sucesso familiar. Então, todo mundo pode pensar, todo mundo pode tentar colocar alguma coisa, todos nós aqui poderemos, de alguma maneira ou outra, já no namoro, no noivado ou no casamento, tentar trazer a realeza de Nosso Senhor para dentro de casa. Como conseguir a realeza de Jesus Cristo? Em primeiro lugar, buscar o respeito e a obediência que são devidas às leis de Deus e da igreja. Respeito e obediência às leis de Deus e da igreja. E aqui, meus caros, tem que gravar uma coisa junto com isso, assim. Valeria a pena escrever numa parede em casa. Não abrir brecha. Não abrir brecha. Para a lei de Deus, eu não vou abrir brecha. Para a lei da igreja, eu não vou abrir brecha. Claro, uma coisa são aquelas brechas que já estão previstas na lei. Aquelas coisas que, tipo, não dá, a lei dispensa, tudo bem. Mas eu digo aqui, aquele espírito de... eu vou fazer só isso, depois eu me confesso, ou vou fazer... Não abramos brechas para a lei de Deus. Né? Não abrir brechas. Respeitar, obedecer às leis de Deus e da igreja. Primeiro tem que conhecer essas leis, né? Se a gente não conhece, aí já começa a ficar difícil. Né? Então, das missões também dentro de casa é sempre estudar, buscar conhecer a lei de Deus e da igreja. Os pais que cuidem para que as crianças estejam no catecismo, os pais que eles mesmos façam o catecismo, se não fizeram, se fizeram mal, se não receberam uma boa catequese, tentem complementar. Porque, vejam, uma das tentações a gente pensa assim, eu estou fazendo um favor para Deus, você está dando a Deus um direito que é dele, e que se você não dá, Deus vai lhe cobrar. Porque você sabe disso. E se você não sabe, o Padre Lucas está falando. Né? Então, olha aí, desculpa, mas agora ninguém tem desculpa. Né? Então, obedecer às leis de Deus, respeitar, e para isso, em primeiro lugar, conhecê-las, sem ficar abrindo brechas, desculpas. Né? Por exemplo, lei da abstinência da sexta-feira. É isso aí, gente, lei da abstinência na sexta-feira. É uma lei. Não comer carne às sextas-feiras. Claro, há dispensa, há casos, a gente precisa conhecê-los, a ideia aqui não é fazer um catecismo agora. Mas então, como família, vamos lá, obedecer isso. Se estiver ao nosso alcance, claro. Não está, ótimo, tudo bem, outros 500, mas tendo os meios, podendo, por exemplo, nesse caso prático, né, vamos obedecer às leis. A missa dominical. É muito importante que em casa se comunique. Não fomos juntos à missa, mas eu sei, pelo menos que papai e mamãe foram na missa em tal horário, em tal lugar, a gente foi em tal hora, em tal lugar, que a gente saiba, é um compromisso, é uma lei que nós seguimos, a missa dominical, de preferência no domingo mesmo, santificando o dia do Senhor. Ao invés do sábado à tarde ou algo assim. Mas que se saiba, nós somos a missa, que os filhos saibam que os pais foram à missa, sobretudo os filhos que ainda precisam do exemplo dos pais. Os filhos pequenos que ainda precisam do exemplo do pai. Olha, fui na missa em tal horário, né? Ou algo assim, importante. Irem juntos, se possível. Enfim, buscar o respeito e a obediência que são devidas às leis de Deus e da igreja.
muitas vezes vai ser mais fácil não seguir as leis de Deus e da igreja. Mas não quer dizer que é porque é mais fácil que é o que precisa ser feito na família. Ou, por algum acaso, nós cremos que somos superiores a Deus. O Papa Leão XIII, em outra encíclica, Scrutabile, dizia que, citação do Papa, assim como de um tronco corrompido brotam ramos piores e frutos miseráveis, assim a corrupção que contamina as famílias contagia e vicia desgraçadamente cada um dos cidadãos. E, ao contrário, continua o Papa, numa família ordenada à vida cristã, cada um dos seus membros vão se acostumando, pouco a pouco, a amar a religião. Pouco a pouco, a amar a religião e a piedade. A abominar as doutrinas falsas e perniciosas. Vão se acostumando a ser virtuosos, respeitar os superiores e refrear essa procura insaciável do interesse puramente privado que tão profundamente abaixa e enerva a natureza humana. Vejam, a degradação muitas vezes dos costumes cristãos na sociedade vem porque dentro de casa começou a desrespeitar a lei de Deus. A minha família não vai mais à missa ao domingo. Eu não vou mais à missa ao domingo. Para nós já não tratamos como prioridade. Já não se. Hoje, por que hoje fala assim? Ainda é uma lei da igreja. Há alguns anos atrás, antes da década no final da década de 80, início da década de 90, a gente falava com famílias, e a maior parte das famílias, as antigas sobretudo, sabiam que sexta-feira era dia de abstinência. Hoje em dia, a maior parte das famílias não sabe mais disso. Por quê? Pela falta da prática desse respeito, dessa obediência à lei da igreja. As famílias devem obedecer à lei de Deus, sobretudo no que diz respeito às leis do matrimônio. Garantir que Cristo reine nos lares cristãos é garantir a observância das leis do matrimônio. Obedecer à finalidade do ato conjugal, não buscar os meios que impeçam a geração dos filhos, viver a fidelidade conjugal, zelar para que em casa, como uma verdadeira sociedade, se respeitem as leis da igreja, a abstinência de carne nos dias devidos, jejuns nos dias que a igreja prescreve, a abstenção do trabalho nos dias de preceito, etc. Se nos subtraímos voluntariamente das leis de Deus e da igreja, nós não poderemos dizer que Cristo reina na nossa sociedade familiar. Nós podemos sentir que Jesus é rei, mas sentir a gente sente até a dor de barriga. Sentir a gente sente fome, sentir a gente sente sono. Se nós não obedecermos à lei de Deus e à lei da igreja, não tem como dizer que Cristo reina na nossa sociedade familiar. Toda sociedade precisa de uma lei. E essa lei não somos nós que inventamos. Foi Deus que nos deu. Porque Ele sabe o que é o melhor. Então, se nós não respeitamos essa lei, não podemos dizer que Cristo reina de fato na nossa família. Segundo lugar, para que Cristo reine, então, primeiro lugar é o respeito e a obediência às leis de Deus. Segundo lugar, só tem 3, não se preocupe. Só tem 3, né? Em segundo lugar, para que Cristo reine nas famílias, é preciso então que haja aquilo que nós falávamos antes de boas tradições familiares. Tradições que demonstrem a fé da família. Essa fé, que deve ser demonstrada nas tradições, essa fé na realeza social de Cristo deve, antes de tudo, vivificar a família católica. E para isso, para os exemplos que eu vou dar, eu cito um cardeal que é conhecido como, vamos dizer assim, o doutor do reinado de Jesus Cristo, ele que pregou, ensinou a importância do reinado de Jesus Cristo, que é o cardeal Pi, o cardeal francês, mostrou como nosso Senhor quer reinar nos lares cristãos. Esse cardeal ensinou como Jesus quer reinar nos nossos lares.
Ele escreveu em 1854, numa carta sinodal aos padres de um concílio na França, o concílio de Rochelle, inserida, né, nas obras dele, ele colocou nas obras dele uma carta que ele escreveu aos padres, ensinando como os padres deviam ensinar as famílias a trazer a realeza de Jesus para dentro de casa. Por isso as próximas palavras são citações desse cardeal. É uma magnífica pintura da família católica. Então diz o cardeal: na linguagem de São Paulo apóstolo, cada casa é um santuário. A minha casa, o meu lar é um santuário, onde Deus habita. Que ali encontremos a cruz de Jesus Cristo. Uma maneira de começar exteriormente. Nós temos a cruz dentro de casa. Sinal da paixão de Jesus por nós. É o sinal da família católica, a cruz. E que a imagem de Maria, Mãe de Deus e nossa mãe, seja então inseparável do nosso crucifixo, né? Temos em casa uma imagem de Nossa Senhora, o crucifixo, mas uma imagem a quem nós recorremos mesmo, né? Como é bonito, claro que não é, mas como é bonito uma família que tem dentro de casa a atenção da casa, um altar, e não a televisão. Hoje em dia a TV está cada vez maior, eu não sei que tamanho que vai parar, como é que vai fazer para parar, né? O negócio está cada vez maior. É o centro da casa, o centro da família é a televisão. E aí, às vezes até a cruz ou a imagem é um enfeite que está do lado da televisão. E a gente não tem escrúpulo nenhum, muitas vezes vê um monte de coisa nada a ver na TV do lado de uma imagem de Jesus, Maria ali. Como é bonito quando uma família tem em destaque dentro de casa, por mais simples que seja, uma imagem e uma cruz, um altar, onde a família vai se reunir algumas vezes. Tem uma senhora que eu conheci que ela tinha assim, a televisão como centro de casa, tudo tirou e colocou uma cruz, pôs a imagem e tal, e ela escreveu uma frase embaixo, né, dizendo: amigo, para que viestes aqui? Faz a pessoa pensar logo que entra em casa, o que eu vim fazer aqui, né? Tipo, é edificante, não é? Vim edificar o lar, enfim. Trazer para dentro de casa a centralidade de Nosso Senhor, externamente também, a cruz, a imagem de Nossa Senhora. Né? Uma coisa que é muito bonito é uma família ser reconhecida por uma devoção a um santo específico. E isso a gente pode fazer já no namoro. Um casal pode decidir juntos, por exemplo, vamos, sei lá, pode ser que o rapaz tenha devoção a um santo, a moça a uma santa, ou sei lá, qualquer maneira, né? Mas trazer isso para dentro de casa e transmitir isso, né? É muito bonito isso vale muito a pena. Tenham devoção, mas verdadeira devoção, não tratar como um amuleto, claro, né? Devoção, sei lá, nossa família é reconhecida pela devoção a Santo Antônio, Nossa Senhora de Nazaré, ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria. Né? Trazer para dentro de casa uma devoção. É bonito isso. Que nós tenhamos em casa água benta, onde a gente possa se servir dela algumas vezes, o ramo bento, que eles protejam a morada contra as ciladas do demônio. Por que não ter a vela da Candelária mantida no nosso lar, acesa aos nossos perigos, nas nossas dificuldades, na hora da agonia, na hora da morte? Era o costume, antigamente, sempre acender uma vela quando havia um doente, sobretudo no momento da agonia, na hora da morte, quando se tinha o costume ainda de morrer em casa, né? Ter sempre essa vela que era abençoada no dia 2 de fevereiro, a vela da Candelária. Hoje em dia é toda misteriosa por causa dos 3 dias de trevas. Não, enfim, pensem o que quiserem. Não, enfim. Os nossos pais possuíam o segredo dessa vida plenamente católica, na qual a religião tinha o seu lugar marcado em todas as coisas. Isso aqui é uma coisa interessante, próximo conselho. A refeição era santificada pela bênção que o chefe da família recitava. Isso namorado e namorada
noivo e noiva podem fazer já no namoro e no noivado. E, sobretudo, os pais com os filhos dentro de casa. Uma frase, gravem essa frase: quem não reza é animal. O único ser que não consegue rezar antes de comer é um cachorro, é um gato, é uma vaca, é um boi. O homem consegue rezar antes de comer. Nós conseguimos agradecer a Deus, santificar o que nós recebemos. Então, por que não rezar em casa antes das refeições? Sobretudo a refeição que se faz juntos. Rezar juntos. Não precisa saber de cor, pega um livro que tem oração, faça um Pai Nosso juntos, alguma coisa assim. Rezar juntos antes das refeições. Outra coisa que se perdeu completamente o costume hoje, que para muita gente, se a gente falar a palavra, nem sabe o que é o Ângelus, a oração do Ângelus. Antigamente, nem sei se em Belém nós ainda temos igrejas que soam assim, é muito raro encontrar igrejas que soem às 3 horas do Ângelus, né? De manhã cedo, por volta das 6 da manhã, ao meio-dia e no fim da tarde, às 6 da tarde, no início da noite, soar o Ângelus. Os sinos tocavam para dizer aos cristãos: é hora de rezar o Ângelus, a hora da Ave Maria, em outros lugares é chamado, né? Na minha cidade sobrou o meio-dia, às 6 da tarde, ao meio-dia um pouquinho só porque é do lado do hospital também. Mas se perdeu esse costume, mas por que não em família? Também, por exemplo, recitar o Ângelus, a oração do anjo, da anunciação do anjo à Virgem Maria. Tem um quadro muito famoso de um pintor francês que chama Ângelus, o Ângelus. É uma família de camponeses, muito simples, trabalhando na roça, mas na hora que soou o Ângelus na igreja, eles ouviram o sino, largam a enxada e cada um juntos recitam o Ângelus, né? Era algo que marcava realmente o dia de um cristão. Opa, tocou o sino, está na hora do Ângelus, né? Ou é meio-dia, 6 da manhã, 6 da tarde, era hora de rezar a oração do Ângelus. Diante, do nosso altar familiar, encontrar-se momentos durante o dia para se rezar o rosário, o terço familiar. Isso é muito importante. Família que reza unida, permanece unida. Rezar o terço juntos em casa. O horário do terço. Quantas famílias têm o horário da novela, o horário do... Na quarta tem o jogo, né? Tem isso, tem aquilo, mas não tem o horário do terço. Horário do terço em família, muito importante. Faça essa experiência. No início é um caos. É criança gritando, é isso, é aquilo, mas não faz mal. Depois elas acostumam. E quanto mais cedo começar, mais rápido elas acostumam. Trazer para dentro de casa a centralidade da oração, sobretudo do terço, e não das outras coisas, né? Não da perda de tempo na rede social, não do horário da novela, do horário do... Espero que aqui ninguém assista a novela, mas do horário do jornal e dessas coisas todas, o horário da oração. Isso, vocês vão ver que muitas vezes isso vai resolver muitos problemas que são os famosos problemas de diálogo de casal, que não conseguem conversar. Se conseguem rezar juntos, vão conseguir conversar sobre coisas que devem ser ditas. Vocês sabem que o estado do Rio Grande do Sul, né, é o estado onde tem menos divórcio no Brasil. Acho que eu já falei isso alguma vez aqui, não. E o motivo é porque as famílias, por causa do chimarrão. Sabe o que é o chimarrão, né? O mate, assim. Chimarrão. Porque toda família, lá em casa é assim também, pelo menos 1 ou 2 vezes por dia, fica junto para tomar chimarrão. Normalmente, os mais velhos fazem isso logo que acordam, prepara o chimarrão, senta e conversa, até tomar uma térmica cheia de água quente. Outros fazem no fim do dia, no caso esse é o caso. No fim do dia, minha mãe faz chimarrão, e aí é o momento que conversa, como é que foi, tudo mais. Então, às vezes não tem muito o que falar mesmo, é isso. Mas mantém pelo diálogo, né? Então, são os exemplos do Rio Grande do Sul aí servindo para... Enfim, imagina, se o chimarrão faz isso, imagina um terço, né? Uma família que reza junto. Rezar o terço, muito importante. A mãe, né, se preocupar com a instrução religiosa dos filhos. Enfim, ter respeito pelos mortos da família, rezar pelos mortos, pelos antepassados que morreram. Uma das coisas que mostra muito a qualidade do culto da religião é o tanto que a gente preserva a memória dos nossos antepassados também.
Nós não somos desraizados, isso é muito importante mostrar para os filhos e construir isso em família. Nós não somos desraizados, nós viemos de uma geração que nos transmitiu. Se nós não temos valores que eles transmitiram e tudo mais, a gente manda isso para frente. Mas mostrar que nós não viemos do nada, né? Nós não somos... Outro dia no colégio, eu fiquei uns dias fora e uma criança perguntou para a professora, para a tia Marcele, né, do maternal, tia, cadê o padre que não vem mais dar aula? Ele falou, ele foi ver a mãe dele lá no Rio Grande do Sul. Ah, padre tem mãe? A gente não vem do repolho, né? A gente não vem não nasce do chão, assim, não brota um padre, né? Assim, eu não sei como é que... Nenhum de nós, todos nós temos uma família, antepassados, visitar o túmulo, ensinar as crianças a ir ao cemitério, visitar os nossos antepassados, rezar por eles. É a garantia de que eles farão isso por nós um dia também. Né? E a oração da noite, todo a oração... agora foi de vez. A oração... foi. A oração da noite, todo junto. Mas tá indo, vai dar certo. Só falta um parágrafo. Isso. Esses costumes piedosos atraíam à terra as bênçãos do céu, enobreciam o lar, santificavam e projetavam na sociedade como um todo algo de sério, algo de digno, algo que juntamente com a unidade dos dogmas da fé, mantinha a inocência nas almas e a união das vontades. Que nós possamos reviver esses comoventes hábitos dos tempos católicos de outrora. Por fim, é bom lembrar, é útil dizer, que a vida familiar deve ser vista como um grande campo de batalha. Não é fácil, não é fácil. Aí as pessoas dizem, padre, mas o senhor não casa, como é que o senhor pode querer dar conselho para a família, né? Padre não casa, mas justamente quando as coisas apertam no casamento, ou numa relação, já no namoro que é o mais complicado, né? Ou no noivado e tudo, quando o negócio se aperta, a maior parte das pessoas recorre ao padre. E a gente pode dizer, da experiência que a gente recebe dos fiéis, que a vida é isso mesmo, não é fácil. Mas o que a gente faz quando não é fácil? A gente foge? Não. Primeiro, se formos nós que estamos complicando o negócio, a gente muda. Né? Mas, sobretudo, deve-se ver um matrimônio como um campo, onde se peleja, se batalha para fazer Cristo Rei, conquistar as almas e estender o seu reino sobre a nossa família. A família deverá ser um campo de batalha, onde se defenderá Cristo Rei. Quando o pai e a mãe tiverem de resolver algo que diz respeito aos filhos, pensarão em tomar as decisões que melhor favoreçam o reinado de Jesus Cristo. Quando alguém tiver sido ofendido, ou quando alguém na família ofender, pedirá perdão, pois Cristo Rei ensinou a perdoar os inimigos. Quando alguém estiver impaciente, se controlará, porque Cristo Rei mandou ser manso e humilde. Quando alguém quiser desistir, fugir, trair, não o fará, pois Cristo Rei será ofendido e ensinou a ser fiel, inclusive com a morte, se for necessário. Se em cada circunstância familiar os olhares se colocarem sob o estandarte de Cristo Rei e viverem dele, o sucesso e a paz familiar serão garantidos. Nós concluímos, portanto, que a família é a base da sociedade civil, do Estado, da nação, da pátria, ou de como é que se queira chamar a ordenação social dos homens. Se a família vai mal, a sociedade, enquanto Estado, irá mal.
Se a família vai bem, toda a nação vai bem. A solução para a restauração da nossa sociedade é a restauração do núcleo da sociedade, a sociedade familiar. A única maneira de poder garantir uma sociedade restaurada é que ela o seja nas configurações de uma sociedade verdadeiramente católica. Para isso, necessitamos de famílias verdadeiramente católicas. E nesse caso, a melhor maneira de garantir a restauração das famílias católicas é que elas se lancem sob os estandartes de Cristo Rei, que tem o direito de reinar na sociedade. É por causa deste direito que Cristo tem de reinar na sociedade que a base dessa sociedade deve fazer o seu papel apostólico, transformando cada lar em um lar de Cristo Rei. A sociedade civil é um aglomerado de pequenas sociedades, as sociedades familiares. A família é uma sociedade. Se Cristo reina nela, já é uma grande vitória para tal grande rei e para toda a sociedade.